Lili, seja bem-vinda mais uma vez, sempre bom ter você por aqui. E muito bem-vindo todos vocês, né? Obrigada, prazer é meu. Tudo bom, Sandra? Tudo jóia. Queremos justificar aqui a ausência do Clive, que não pôde estar conosco nem no programa passado e nem nesse, por compromissos de agenda, mas em breve voltará. Hoje nós temos um tema bastante interessante, né, Lili? Inconsciente coletivo e inconsciente individual. Quer falar um pouquinho a respeito desse inconsciente que muita gente aí nem sabe o que significa? Todos nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente, né? O inconsciente é tudo aquilo que está adormecido dentro da gente, tudo aquilo que a gente sabe que existe, mas não acessa, vamos dizer assim, porque está literalmente adormecido, né? Freud já trouxe esse conceito, que é inconsciente individual, aí depois veio o Jung, que trouxe o conceito do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, né? E eu acho bem interessante a gente falar aqui do conceito mesmo, né, do Jung, porque ele traz o inconsciente coletivo no sentido dos arquétipos, né, que é toda a herança espiritual da humanidade. Então, a herança familiar, a herança cultural, a herança espiritual, né, e dentro desses arquétipos, né, e dentro desses arquétipos nós temos aquilo que, por exemplo, a mãe, o herói, a sacerdotisa, né, e cada um vai acessar esses arquétipos de uma forma muito pessoal. É daí que entra esse inconsciente pessoal, que muitas vezes trabalha o quê? Trabalha mais essa questão do complexo. Né? Então, do inconsciente pessoal a gente tem os complexos, do inconsciente coletivo a gente tem os arquétipos. E quando eu acesso esse inconsciente coletivo, e eu vou, por exemplo, experimentar o arquétipo da mãe, de repente o arquétipo da mãe, para mim, tem uma experiência diferente do que a para Sandra. Então, por quê? Porque eu posso acessar dentro da minha história pessoal e a Sandra vai acessar esse arquétipo dentro da história pessoal dela. Então, de repente, para mim pode ser uma coisa pesada, para ela pode ser uma coisa leve, ou vice-versa, porque vai depender sempre da história da pessoa, né? E como a gente trabalha dentro desse inconsciente de coisas que vão ficando adormecidas, então muitas emoções, muitos sentimentos, muitos traumas, muitas dores, né? A gente vai deixando lá guardadinha, porque dói mexer, né? Tem coisas que a gente não gosta de mexer, porque dói mesmo, né? Só que de alguma maneira essa emoção forte, em algum momento vai reagir e aí vem os complexos, né? Então imagina você ter um cão bravo lá que você fala, deixa ele lá no fundo, guardadinho, ninguém vai acessar esse cachorro bravo. Mas ele vai ficar latindo, ele vai ficar fazendo barulho. E uma hora a gente vai ter que olhar para ele e falar assim, não, escuta, o que está acontecendo? Então é mais ou menos isso. A gente tem esse cãozinho barulhento aqui e chega uma hora que a gente vai ter que olhar e falar, peraí, vamos olhar para ele? Vamos ver o que está acontecendo aqui? Então é mais ou menos isso, esse barulhinho, esse ruído interno, que chega uma hora que a gente fala assim, peraí, vamos parar, vamos olhar. E às vezes, esses complexos, eles vão se dar também de uma forma bem individual. Então, de repente, uma situação, para mim, pode passar tranquila, para a Sandra não, pode gerar um trauma, pode gerar um complexo. Por quê? Porque é um processo individual, né? Então, cabe nós aqui acessarmos cada vez mais esse inconsciente e entender que o inconsciente coletivo interfere e muito no nosso consciente pessoal, no nosso consciente individual. Então, é entender assim que de repente eu estou sofrendo uma influência de determinada maneira. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que é meu e o que é do outro. Mais eu sei o que é meu e o que é da sociedade. Então, é bem bacana a gente ter muita consciência disso e perceber, eu estou na minha individualidade ou eu estou no coletivo? Estou me comportando como os outros. E a gente sabe que hoje em dia a tendência cada vez mais, se a gente não tomar cuidado, é ir seguindo o rebanho. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que perceber e falar assim, peraí, essa ideia, esse pensamento é só meu? Geralmente não é, né? Porque a gente é influenciada o tempo todo. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que é meu. Quanto menos eu me conheço, mais eu fico como um barco à deriva, né? Eu fico literalmente nesse barco andando sem rumo. Então é necessário, e aí alguém vai pegar o leme. Se você não pega o leme da sua vida, alguém vai pegar. E aí você acaba sendo
vamos dizer assim, direcionado por pensamentos, comportamentos, palavras que não são suas. Então, é bem bacana a gente ter essa consciência, começar a olhar para isso com bastante amorosidade, com bastante responsabilidade, como a gente sempre fala aqui, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me torno responsável. Quanto mais eu me torno responsável, mais eu tenho a minha vida nas mãos. Quanto mais eu tenho a minha vida nas mãos, mais eu sei o meu direcionamento, o meu propósito, o meu caminho, e aí eu acabo seguindo com mais segurança, com mais confiança, e dentro desse movimento eu sigo adiante no meu propósito de vida. Então, presta atenção bem nisso, tá? Eu tô à deriva ou eu tô no leme? É esse movimento. E o quanto, né, esse inconsciente, exatamente como a palavra diz, é inconsciente, o inconsciente coletivo e familiar, né, também afeta a todos nós individualmente, também de forma inconsciente. Acho que a gente pode trazer muito essa questão da constelação familiar como exemplo, né, porque é o que a gente trabalha. Porque o nosso sistema, as pessoas que já viveram antes de nós, dentro do nosso sistema, elas viveram coisas, e isso tudo ficou registrado na memória coletiva do nosso sistema familiar. E isso vai impactar diretamente na nossa vida, quer tenhamos ou não consciência disso. É que nem as leis naturais, na realidade, quer você acredite nelas, quer você não acredite nelas, elas vão acontecer e elas vão se manifestar. Né? Isso daí é independente da sua crença. Então, tudo aquilo que os nossos ancestrais viveram fica registrado no nosso DNA genético, no DNA genético da nossa família. E, por vezes, inconscientemente, pessoal, né? Nós vamos repetindo esses padrões desses ancestrais todos. Então, o quanto tudo isso que está lá no inconsciente impacta diretamente nossa vida. E como é que a gente pode mudar tudo isso? Trazendo para a consciência, conforme a Liliane falou. Então, é iluminando esse pontinho, né, e entendendo o que está acontecendo e desbravando esse inconsciente para que a gente possa mudar a nossa realidade de alguma maneira. Acho que é muito comum as pessoas associarem, né, o inconsciente com aquele com os grandes blocos de gelo, os icebergs. Né? Aquilo que está para fora é consciente. Então, olha que pequenininho, né? Por mais grande que seja tudo aquilo que está para fora, ele é ínfimo perto de tudo aquilo que está lá para baixo, no fundo do mar, que a gente não consegue acessar. Isso não quer dizer que não exista. Nós sabemos que existe ali um rochedo gigantesco para baixo do mar, mas a gente não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver, não está conseguindo acessar. Então, aquilo que está no nosso inconsciente é igual. A gente sabe que existe, só que a gente não tem consciência, porque aquilo ainda não foi iluminado, não foi visto, do que está lá dentro. Então, dentro dos processos terapêuticos, nós conseguimos fazer esse movimento de olhar para essas questões que estão impactando conscientemente a nossa vida. Então, pode ser que você tenha a sua área afetiva bloqueada, pode ser que você tenha a sua área financeira bloqueada, pode ser que você tenha a sua área profissional, a sua saúde bloqueada. E isso pode estar sendo impactado por vivências de acontecimentos ou crenças, né, de coisas que aconteceram no coletivo, mas que afetam você individualmente. E é bacana você falar das crenças, né? Porque como as crenças nos limitam, né? Nos limitam, assim, muito forte. E, de repente, uma crença que lá no passado era uma verdade, uma necessidade daquela sociedade, né? E a gente acaba trazendo isso para o momento presente, hoje ela não é mais tão verdadeira, e a gente continua por lealdade, porque foi assim, sempre foi assim, né? Então assim será. Não, não é. Foi assim, mas hoje pode ser diferente. Então, ter esse conceito de que lá atrás foi assim, e quando a gente traz essa questão de conceito de que lá atrás foi assim, a gente também traz o respeito pela história que foi, né? Porque lá atrás foi assim, sim, eu respeito, eu honro essa história, mas agora eu posso fazer diferente. E esse fazer diferente é olhar para a tua história. E às vezes não tem como a gente não olhar para a nossa história se a gente não olha para a história dos nossos antepassados. Porque muitas das histórias dos nossos antepassados reverberam na nossa vida, reverberam no nosso momento atual. Então, é olhar sempre de uma forma muito carinhosa, sempre de uma forma muito respeitosa, mas tendo a consciência de que você pode fazer diferente.
né? Às vezes uma situação se repete exatamente porque simplesmente para ver se você sabe fazer diferente, para ver se você pode realmente trazer um comportamento diferente. E quando eu digo pode, é se você já modificou o seu padrão. Então, a partir do momento que você modifica o seu padrão, você pode sim fazer diferente. E aceitar esse fazer diferente sem culpa, né? Sem achar que vai ficar excluído do clã, porque muitas vezes a gente sente culpa de fazer diferente porque acha que vai ficar excluído, né? E na realidade não é isso. A Sandra caiu aqui, mas ela já deve estar voltando. E na realidade não é isso, né? Às vezes a gente fica excluído exatamente porque a gente se sente excluído, mas não porque a gente é excluído, porque nós não podemos ser excluídos daquilo que a gente faz parte, nós nascemos nesse clã, nós fazemos parte, a nossa vida veio através desse clã. Então, dentro desse movimento, o que a gente faz? A gente só diz um sim para tudo como foi. E dentro desse dizer um sim para tudo como foi, é pedir licença para fazer um pouquinho diferente. Então, muitas vezes a gente está vivendo algumas histórias que não são nossas, mas que são de outras pessoas, né? E a gente acaba reproduzindo isso. E é interessante a gente lembrar desse inconsciente coletivo no sentido de que às vezes a gente está repetindo uma história que não é nossa, às vezes a gente está vivendo uma história do nosso padrão familiar, do nosso sistema familiar, né? E a gente nem percebe. Então, essa herança familiar, ela segue de geração em geração. Então, vai para o neto, vai para o filho, vai sucessivamente para todos os outros descendentes. E, às vezes, o que é certo, o que foi lá atrás, né, uma crença que era uma verdade, hoje não. Hoje é uma outra coisa, é um outro conteúdo, é uma outra visão. Então, lógico que eu não vou simplesmente apagar a história e dizer, não, aquilo está errado, não é isso. É simplesmente dizer um sim para tudo como foi, e dizer, agora eu posso fazer diferente. Por quê? Porque eu tenho um outro conhecimento, eu tenho uma outra dinâmica, né? Tenho uma outra consciência. Então, a partir do momento que a gente traz para a consciência, a gente ganha autonomia para fazer diferente. Então, é isso, sempre com muito respeito, sempre com muita amorosidade, né? Com tudo que já foi, com toda a história que já passou lá atrás, seja dos nossos antepassados, seja até mesmo a nível cultural, né? Porque a gente também tem essa memória cultural, a gente tem essa memória religiosa. Então, sem um julgamento, a gente olha para trás, diz um sim para tudo como foi, mas pede licença para fazer um pouquinho diferente, né? E esse fazer diferente é não fazer se sentindo culpado, porque o que vai acontecer? Muitas vezes, a gente percebe muito isso no consultório, né, Sandra? As pessoas fazem diferente e se sentem culpadas porque estão fazendo diferente, então voltam para o padrão antigo, porque tem medo de ser excluída, mas você não vai ser excluída, você nasceu nesse sistema, sua vida veio daquele sistema, então não tem como você ser excluído, você faz parte, né? E não é fazer diferente com arrogância, não é fazer diferente honrando, desonrando, aliás. Muito pelo contrário, é fazer diferente dizendo um sim. E esse sim é colocar no coração tudo isso. Ter essa consciência de que você pode realmente fazer diferente traz uma libertação e te traz possibilidades de você fazer um caminho muito mais leve, muito mais saudável para você e muito mais direcionado para a tua espiritualidade, para a tua essência, para a tua alma, para aquilo que você veio fazer. Então, não é simplesmente renegar aquilo que foi, simplesmente acolher no coração e falar: peraí, agora eu posso fazer diferente, com conhecimento mais aprimorado, vamos dizer isso. E quanto mais eu me conheço, mais eu caminho para frente. E os complexos que fazem parte dessa nossa jornada da vida, muitas vezes eles vêm também para nos ensinar algo. Né? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso modificar em mim? Né? Às vezes a pessoa que tem um complexo de inferioridade, o outro já olha todo, ele já toma isso como uma coisa pessoal, e de repente não é com ele, de repente é com a própria pessoa que não está num dia bacana, que não está legal. Só que aquela pessoa que tem esse complexo, ela vai falar assim, nossa, é comigo, né? E ela vai se fechando cada vez mais. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei que aquilo é do outro e isso é meu. Então, é sempre isso. Eu fico com o que é meu e deixo o outro com o que é do outro. Mas, para eu ter esse conhecimento, para eu ter essa consciência, é necessário que eu me conheça. É necessário que eu saiba quem eu sou de verdade.
para eu ficar só com o que é meu. E dentro daquilo que é meu, eu vou trabalhando. É como uma argila, né? Eu tenho lá um bloco de argila, esse bloco de argila é meu. Eu vou formatar, eu vou criar uma forma nesse bloco de argila, mas sou eu que faço isso, não é o outro. E aí eu vou moldando esse bloco de argila naquilo que realmente eu quero. Né? Então é isso, a nossa vida é isso. A gente vai se construindo ao longo dessa jornada, adquirindo cada vez mais a consciência, lembrando sim que o inconsciente coletivo ele vai atuar o tempo todo sobre nós, mas aí a gente vai entender, peraí, isso é meu ou é do coletivo? Né? Ah, é do coletivo, esse arquétipo, tá, o que eu vou fazer com isso? Como eu olho para esse arquétipo? Ah, eu olho de forma X, tá legal. Então vamos lá, preciso melhorar esse jeito de olhar ou tá bom esse jeitinho que eu tô olhando? Geralmente a gente vai sempre querer melhorar, né? E aí a gente vai cada vez mais olhar de uma forma mais amorosa, de uma forma que realmente nos libere, uma forma que realmente nos leve adiante. Então é entender, muitas vezes, que os traumas, que os complexos vêm para a gente olhar para a nossa individualidade, porque vai te trazendo cada vez mais autoconhecimento. Né? Eu acho que é por aí. O que você acha, Sam? Perfeito, acho que sua colocação foi fantástica. Tem algum exercício para a gente fazer hoje? Tem um exercício que eu acho que é bacana a gente trabalhar, mas só antes do exercício é entender muito claro isso também, tá? Eu acho que é bacana a gente trazer isso dentro do sentimento, né? Às vezes a gente tem não só um pensamento, mas às vezes uma atitude ou uma palavra que está no inconsciente coletivo, mas também a gente tem um sentimento, uma sensação, né? Então é muito importante, principalmente quem é muito mais sensível ao ambiente externo, ter a consciência de entender esse sentimento, essa sensação é minha ou é do coletivo? É minha ou é do outro? É minha ou é do ambiente? Porque às vezes a gente entra numa energia mais pesada, mais densa, mais triste, de uma preocupação excessiva, né? E a gente fala, peraí, eu não estava dessa maneira e agora eu tô. Se eu não tô dessa maneira, da onde vem isso? Sabe? Sempre se perguntar da onde vem. Ah, não é meu? Deixa com outro, deixa com o ambiente. Então, de repente faz uma meditação, faz uma oração, contempla a natureza, vai passear, ouve uma música saudável, exatamente para você não ficar nessa vibração mais densa, essa energia mais pesada, que às vezes a gente acaba pegando e nem é nossa, né? Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu trago para a consciência, mais eu também sei selecionar as energias e perceber aquilo que é meu e aquilo que não é, né? Porque são as vibrações e tudo é vibração. Não tem como a gente fugir da vibração. O som é vibração, tudo vibra. Então não tem como a gente fugir disso. É ter essa consciência e só perceber, né? E a partir desse momento, ficar só naquilo que você realmente quer para você. Ah, eu quero uma energia mais saudável, eu quero um comportamento mais leve, eu quero proferir palavras mais positivas. Então, assim, o que eu quero para mim? Lembra sempre, você é responsável pela sua vida, você pode escolher, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei realmente para onde eu vou. Então, toma só cuidado com isso, né? Percebe o que você está fazendo para aprimorar o seu conhecimento, para aprimorar e trazer cada vez mais para o seu consciente aquilo que realmente você é, tá? E dentro daquilo que você é, cada vez mais valorizar isso. Né? Então, se respeite, se valorize, mas não fique olhando só para a dor, não fique olhando para a angústia. Não, faça esse caminho ao contrário. Faça o caminho onde você pode realmente se conhecer, se fortalecer e crescer dentro de um desenvolvimento, de um aprimoramento muito saudável. Isso cabe a você fazer, tá? Tem um exercício muito simples mesmo, de visualização, sempre lembrando que tudo começa de dentro para fora, né? Tudo aquilo que eu tenho dentro de mim reverbera lá fora, né? Então, o meu mundo externo, muitas vezes, é o reflexo do meu mundo interno. Então, tendo esse compromisso com você, perceba como é que você está internamente. Então, eu queria que, nesse momento, quem se sentir confortável, né? Fechasse os olhos, respirasse profundamente,
Escuta a batida do seu coração. Se conecta com o seu interior. Percebe como é que está o ombro, se ele está relaxado. Braço, perna, pés. Solta o seu corpo nesse momento. Imagina que você cai de uma forma bem harmoniosa. Se joga como se você se jogasse na cama, livremente, todo o seu corpo. E você sente o conforto da sua cama e a leveza e a maciez que é estar na cama. Com o corpo solto, leve. E agora você imagina que diante de você tem uma porta. Não importa qual o modelo dessa porta, simplesmente a que vier à sua mente. Você abre a porta e quando você abre essa porta, tem uma escada com vários degraus. Imagine que você vai descendo essa escada cada vez mais. O primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim sucessivamente. Quando você desce todos os degraus, você percebe uma outra porta. Você abre. Quando você abre, vem uma luz muito forte. Quando você se acostuma com essa luz, você vê uma imagem. Observa qual imagem que você vê. Guarda ela no seu coração. E agora você fecha essa porta e vai subindo devagar, degrau a degrau, até passar pela segunda porta. Fecha. Se percebe nesse momento presente. Começa a perceber o corpo, as pernas, braços, ombro, cabeça. Abre os olhos. Respira fundo e lança essa pergunta para o seu inconsciente. O que essa imagem representa para você? Não responda agora. Deixa vir a resposta de uma forma suave, leve para você. E fica depois com essa resposta. E o que você pode fazer em relação a isso? É um exercício simples que você pode fazer com frequência. Diante de alguma situação, diante de algum trauma, de algum movimento desconfortável. O que essa imagem representa e o que ela me traz? Às vezes, a gente não consegue visualizar nenhuma imagem no primeiro momento. É necessário repetir várias vezes o exercício até que você possa ver uma imagem. Mas, de alguma forma, essa imagem vai chegar até você. Geralmente é um arquétipo. Né? E o que eu faço? O que esse arquétipo representa na minha vida? Né? E não busque lá fora não a resposta. Deixa vir de dentro de você. Não vai lá procurar arquétipo X, não. Deixa a resposta vir. Porque, como eu falei, cada arquétipo vai trazer uma experiência pessoal. Né? É a sua vida pessoal, a sua experiência. Então, fica com a sua resposta. Só com a sua resposta. Tá bom? Foi ótimo, então a gente vai encerrando aqui, né? Nos vemos na semana que vem. Um beijo no coração de cada um e mais uma vez muito obrigada, viu, Lili? Obrigada a você, obrigada a todos. Até mais.